Bom dia, amigos do canal Arte Agora. Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Eu sou o Rogério Generoso e estou aqui para apresentar o programa Uma Hora de Poesia. Gente, amiga, antes de tudo, eu queria que vocês dessem um like, compartilhem e subscrevam o nosso canal para que mais pessoas tenham acesso e possam desfrutar de cultura poética, cultura gastronômica. Temos 16 programas, né? O canal Arte Agora, que é um braço da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, tá? E esse que nos fala apresenta uma hora de poesia. Bem, gente, estamos realizando dias uma mostra do que estará presente na 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, na plataforma de lançamento, onde eu fiz curadoria de uma boa parte da programação. E hoje, com uma satisfação imensa, eu quero chamar para bater um papo conosco essa querida amiga de algumas datas, já várias datas, né? Doralice Santana, que é professora de língua portuguesa e inglesa, advogada, cursou letras e direito na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e mestrado em ciências da linguagem na Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. É ex-presidenta e membro fundadora da Academia de Letras da Boa Sorte do Horário, escritora, pesquisadora na área linguística, com diversos artigos publicados em periódicos e anais de congresso. Doralice Santana, querida, chega mais perto da gente, né, para ter um papo. Boa tarde, Rogério. Oi, querida, que bom revê-la depois de um Eu que longo agradeço. período, né, período com pandemia, com ostracismo e tudo mais, e a gente está aqui juntos, celebrando a literatura, em específico a 14ª Bienal, né? E Doralice Santana vai lançar no dia 10 de outubro, às 15 horas, lá na plataforma de lançamento do Amar e Outros Versos. Doralice, fique à vontade para nos dar um toque sobre o seu lançamento, do Amar e Outros Versos. Primeiro, eu quero apresentar, né, Rogério, o trabalho, que é esse aqui, do Amar e Outros Versos. É um livro de poemas em versos livres, né? Alguns. Eu costumo dizer que quando eu vejo uma cena, eu gostaria de poder usar um pincel e pintar, né, alguma cena que eu admiro. Como eu não consigo pintar, porque eu não desenvolvi essa habilidade, eu procuro fazer esse retrato através dos versos, né? Então, nesses poemas, eles contêm bastante imagens visuais, cenas que eu presenciei, cenas que eu vi, eles trazem muito essa questão do sentido da visão, né? Então, eu acredito que o leitor ele consegue visualizar mais de paisagens e de locais através dessa leitura do que mesmo sensações e sentimentos, né? Embora ele tenha esse título do Amar e Outros Versos. O amar aqui ele trata de não somente do amor romântico, né, daquele amor homem-mulher, mas ele trata também de outras formas de amar, desde o admirar de um pôr do sol ou da luz da lua refletida sobre o mar, até o amor de pai e filha, né? E o amor pelas artes de uma maneira geral, especialmente pela literatura, pela poesia. Então, eu trago versos em que eu falo de poemas e poetas que eu gosto, que eu admiro, né? Trazendo junto com eles tanto sensações
quanto imagens de lugares por onde eu passei que me trazem e remontam muito à memória desses poetas, como, por exemplo, Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, que viveu na cidade de Évora, de Extremóis, lugares por onde eu andei, né, muitos anos depois de conhecer a poesia de Flor Bela, e, assim, a forma como eu vi esses lugares e como esses lugares puderam me trazer a sensação de estar perto dela, né? São, em alguns casos, poemas que a leitura somente oral, ela não consegue contemplar a construção dos versos, porque são versos bem aproximados daqueles que os críticos literários chamariam de poesia concreta, embora não tenha esse caráter, né? Mas é aquele poema que você consegue compreender melhor lendo visualmente, né? Lendo o livro, lendo a página, lendo as letras, do que ouvindo. Isso diferencia, por exemplo, da poesia de cordel. A poesia de cordel é uma poesia que é feita para ser lida por uma pessoa, para ser lida para outras pessoas, né? O sentido da audição, ela também faz parte da construção do sentido da poesia de cordel. Nesses poemas que eu faço, que eu trago nessa obra, é preciso mais do que isso. É preciso não só ouvir, mas também ver, né? A visão, ela traz muito mais significado. Então, tanto nesses poetas curtos, que seriam aproximados dos poemas concretos, dos haikus, por terem pouquinhos versos, né? Serem ideias transmitidas de forma bem rápida, quanto nos poemas em que eu vou retratar paisagens, lugares, e aí eu faço muita brincadeira com as palavras, com as letras, né? Figuras de linguagem que somente lendo você consegue realmente depreender todo o sentido. Algumas situações são ligadas a vivências pessoais, a experiências pessoais, do ver, do sentir, do ouvir, né? Já outras, elas estão ligadas às experiências de outras pessoas, de histórias contadas por outras pessoas, de conversas que eu tive com amigas que me contaram, né, certas experiências afetivas e que isso foi depois transformado nos versos que eu trago aqui. Então, vou fazer a leitura de um desses poemas e eu vou escolher justamente o que eu falo de Forbela Espanca. Eu vou ler, porém, eu já advirto, né, que o simples ouvir não contempla a construção de todos os sentidos que existem nesse poema. Versos a Forbela Espanca. As ladeiras de Évora cheiram a flor mais sensível que por ali já passou. As pedras que ladrilham o chão estão impregnadas das pegadas de uma deusa alentejana, que tinha na alma a bravura de Diana. Os becos sinuosos da cidade livre, embora presa nos limites da muralha, fazem curvas sutis e tortuosas que parecem conduzir aos caminhos do mundo. Como os versos que a flor bela exala em voláteis palavras, que cheiram a sentimento. Paixões presas em um corpo, como cercada está a cidade. Versos soltos no mundo pela força do pensamento, pelo poder conferido aos livros. Olha só, rapaz. Dona Alice, parabéns pelo poema, né? Pelo esse breve, essa breve mostra, né? Que está aí. Me diga uma coisa, Dona Alice. Você, me parece, pela sua introdução, usa bastante semiótica nos seus poemas e jogos visuais, né? Como, por exemplo, Mallarmé está preconizando, que é a integração da palavra transformando até o signo, né? Ou o significante.
É por aí a sua escolha, a sua decisão de amar o que eu quiser, que te influenciou. Até porque Mallarmé vai influenciar os concretistas, né? Bastante, bastante. Pode responder, querido. Oi, dona Alice, está me ouvindo? Oi, dona. Tudo bom? Me ouviu agora? Travou aqui para mim. Travou aqui para mim por um tempo. Ah, tá. Então, vou reformular a pergunta. Nessa amostra, Certo. na sua introdução, a gente percebe uma semiótica, um jogo um pouco visual, né? Que Mallarmé já preconizava lá, principalmente no Le Corbusier, né? E é por aí mesmo a sua escolha nesse ritmo poético, nesse brevismo, que Mallarmé foi um poeta que influenciou bastante os concretistas, né? Olha, eu, na verdade, de intencionalidade consciente, tenho pouco nessa construção, né? As intencionalidades, elas estão, e aí a gente conversou um pouquinho antes sobre linguística e qual seria a visão que norteava, né, as minhas convicções de linguagem, e você perguntou Bakhtin, eu disse exatamente, né? Embora eu tenha lido bastante Bakhtin, depois já da produção desses versos, eu encontro muito mais nesse filósofo da linguagem um esteio na produção, na maneira como eu coloquei, escolhi as palavras, aí do que em qualquer outro poeta. Embora eu tenha sofrido, lógico, é, influência, né, das várias leituras que eu fiz a vida toda, até esse ponto. Mas quando Bakhtin diz, e isso é muito importante, né, que o signo ele é ideológico, o signo linguístico ele é ideológico, porque antes, assim, sem querer ser muito academicista, sem querer, né, ficar nas superficialidades teóricas, mas só para comparar, quando antes nós estudávamos em linguística o signo linguístico como algo arbitrário, né, porque o pai da linguística, Fernando Saussure, ele trouxe essa definição nos estudos dele, o signo é arbitrário, você escolhe os signos que você vai utilizar na comunicação de forma arbitrária. As palavras elas foram criadas de maneira arbitrária. Então, quando você descadeira por dizer. O tempo e os costumes e a cultura fez com que aquele objeto passasse a ser compreendido como uma cadeira, isso falando em língua portuguesa, né? Mas Bakhtin vem lá depois dizer que não, não é assim não. O signo ele é ideológico. Ele foi criado a partir do pensamento de alguém que acreditava, né, que aquele signo era o adequado para aquela situação, para aquele significante e para aquele significado. E na comunicação, os signos eles são escolhidos por uma razão ideológica, né, social e historicamente construída. Então eu vejo dessa maneira. Essas intencionalidades colocadas aí, elas não são intencionalidades que estão conscientemente escolhidas, digamos assim, mas que inconscientemente eu trago dentro da visão que eu construí, né, ideológica, de todas essas imagens que eu criei, né, de todas essas metáforas, de todas essas figuras de linguagem que eu criei. É uma criação única, primeira? Claro que não, né? Claro que não. Ela vem assim baseada e permeada por de vários autores, né? De vários. Aqui eu citaria desde Augusto dos Anjos, Florbela Espanca, desde o próprio Shakespeare e Castro Alves, embora na construção,
né, na forma do verso, eu não tenha feito sonetos perfeitos, não é? Como o soneto inglês, como o soneto romântico brasileiro, nem barroco brasileiro, mas no conteúdo, né? Na ideologia, na forma de ver e de enxergar esses sentimentos, né? Num certo, às vezes, pessimismo. Quer dizer, tudo isso vem permeado por todos esses autores. Aí eu chego até a Miró da Muribeca, que eu nem na época chamava Miró da Muribeca, era só Miró, né? No Bar Savoy eu ia somente para ver os recitais de Miró, que eu achava fantásticos, e realmente eram. Né? E, inclusive, o desaparecimento de Miró é uma perda porque ninguém vem depois dele, não sei como ele era, né? Me parece assim, porque se você fizer uma pessoa como Miró fazia, você está macaqueando, eu não sei se na mandada Miró. Então, melhor deixa quieto, fiquemos no que colocou lá no livro, porque, meu amigo, é complicado você. Miró me disse uma vez que ele era mugangueiro. Eu ri tanto, mugangueiro. Eu sou mugangueiro, passagista e tal. E, claro, conta o cotidiano, né? Miró, na verdade, é um poeta cronista da época, né? Da periferia resistente, do seu local. Me diga uma coisa, Dorali. Percebo em você, assim, da questão do ideologismo da FIM, que você tem a sua ideologia arbitrária, enfim, ideológica, mas e a partir do outro? Né? Você ouviu histórias, você transformou no signo, não foi a conversa ipsilíter e talvez nem representativa daquela conversa. Você a alterou em alguma forma. Como é perceber e receber que se dá amor? O eu é um outro. Como é que foi? Ou como é que é isso daí? Isso é outra coisa muito presente em Bakhtin, a alteridade, né? A nossa relação com o outro. Né? Porque aí a comunicação ela só acontece com a participação do outro, né? E o outro ele tem um papel importante na sua própria elaboração do seu discurso. Você produz um discurso para o outro, né? E por causa do outro. Então, eu trabalhei nesse livro e é uma tendência grande, eu acho que talvez em quase todos os poemas que eu escrevi, a questão do eu lírico, né? O eu lírico é como se fosse uma narração em primeira pessoa num texto em prosa, né? Você assume, você enquanto autor, assume aquela personagem, que muitas vezes não é você mesma, mas você passa aquela ideia em primeira pessoa. Então vai ter sempre ali um eu, mas esse eu, muitas vezes não sou eu, né? Esse eu é a conversa que eu escutei no ônibus, é a conversa que eu escutei no trabalho, é a amiga que estava tomando uma cervejinha comigo no bar e chorando uma dor do cotovelo, né? Esse eu, ele vem aí permeado pelos outros, né? Não é um eu sozinho, não sou eu sozinha. É interessante porque nesse tipo de construção, o leitor, ele confunde o autor com o personagem, né? Isso acontece tanto na poesia quanto na prosa. E até na literatura se diz autor-personagem, né? Se dá esse título mesmo, autor-personagem. É aquele autor que utiliza o eu, né, para descrever ali as suas histórias. Como eu sou mulher, né, e isso também faz parte da ideologia linguística, né, da comunicação, essas histórias que eu ouvi, que eu trago, eu ouvi também de mulheres, né? Então ela tem um eu feminino aí, essencialmente, né?
E o leitor consegue perceber isso na leitura. Isso fica bem claro. É um eu feminino, é o eu lírico, é o autor-personagem ali, a autora-personagem, né? Tem ali um eu construído com a participação do outro, no caso da outra. Né? Os diálogos que levaram do Amário dos Versos foram sempre com femininos, né? Personagens femininos, gente do cotidiano, do seu redor, femininos, ou você também ouviu o lado masculino? Porque o homem também chora, né? Também tem dor cotidiana. E aí, assim, ver essa pergunta assim, É como é que você verdade, o homem também chora. pensou? O homem também chora. No entanto, esse olhar, ele é um olhar da mulher para o homem, para o homem. Tem um poema que eu escrevi que eu não sou narradora personagem, não sou autora personagem, é o meu próprio eu, que é um poema que eu escrevi para o meu pai. Então, existe ali a figura masculina, né? Mas é uma figura masculina vista de um olhar feminino. E todas as figuras masculinas que aparecem no livro, elas são vistas a partir do olhar feminino. Como é que Dona Santana vê a figura masculina? Nessa sociedade nossa, de informações, de lacrações, de cancelamento, de, sabe? Como é que Dona Santana vê esse eu, a partir dela, ou a partir do eu feminino, a figura masculina? É castradora ou ele está no movimento de se libertar? Como é que você distingue isso aí para nós todos aqui? Olha, você tocou numa questão bem delicada, viu, Rogério? Que bom. Veja só, contextualizando no tempo, esses poemas foram escritos num outro momento, tanto num outro momento meu como autora, né, meu como mulher, e meu como a forma com que eu recebi e com que eu criei, né, as coisas que vêm escritas aqui. Depois disso, outras experiências de vida me levaram a ter visões um pouco diferentes, mas não tão na sua essência, né? Eu sempre, desde criança mesmo, desde pequenininha, eu acho que talvez por eu ter tido 4 irmãos antes de mim, 4 homens, né? Minha família é bem grande, eu tenho 4 irmãs e 5 irmãos, né? E nessa construção aí de família, a minha mãe teve três meninas, e aí depois 4 meninos e eu vim, né? Então, quando eu cheguei, quem brincava comigo mais eram os meus irmãos homens, né? Porque as mulheres elas já tinham uma diferença de 10 anos acima de mim. Então, elas eram minhas cuidadoras, elas eram as pessoas que cuidavam de mim quando minha mãe estava ausente. E os homens, os meninos, os irmãos, eram as crianças junto comigo, que brincavam comigo. Então, eu tinha amiguinhas, mas eu tinha uma facilidade muito grande de me relacionar com os meninos, uma relação de respeito, uma relação de carinho, e por conta disso eu tive, durante a minha vida, muito mais amizades do sexo masculino, do gênero masculino, do que feminino, né? Então, a minha relação com os homens, como mulher, em geral, é uma relação tranquila, de amizade, de cumplicidade, de companheirismo, né? Eu tenho em você um amigo que admiro, né? Um poeta que eu admiro muito e um amigo que eu admiro e gosto, né? Como outros amigos. Eu lembro, Rogério, de uma das últimas vezes que nós nos encontramos assim, que conversamos mais, que foi na inauguração de um espaço do poeta Vital, lá ali pela Boa Vista, perto do Mercado da Boa Vista.
Eu fui coordenador durante 9 anos daquele espaço. Pronto. E aí você se lembra de quantas mulheres tinham ali naquele momento? Eu não sei quantas pessoas tinham. Tinha muita gente naquele Nem quantas, espaço. mas quantas mulheres estavam presentes? Você se lembra? Não, Só eu. não. É mesmo. Foi. Não. Eu tenho foto. É. Estávamos lá, eu, você, Adriano Marcena, Vital, é, me Olha, mas eu fugiu acho agora o nome. que estava Jair Martins. Não sei se a sua fama captou o Não celular. sei se você está lembrando da mesma ocasião, mas isso foi uma tarde. Eu passei até pouco tempo assim, mas eu era a única mulher presente. Então, veja aqui, a minha relação com os homens assim, digamos, os homens normais, os homens ideais para uma sociedade equilibrada, né? Aqueles que sabem respeitar as mulheres. E eu me senti muito à vontade naquele grupo. Então, é dessa forma que eu vejo os homens. Mas existe outra forma em que muitos homens se apresentam na sociedade. Por isso que eu disse que é uma questão delicada essa, né? Porque nós estamos vivendo, principalmente nesse momento muito difícil de reconstrução, né? De toda uma mentalidade do nosso povo, em que a misoginia ela faz parte, né? De muitas dessas relações familiares, relações de trabalho, relações sociais de uma maneira geral. Então, isso é muito triste, né? Esse é o lado triste da, dessa relação homem e mulher, né? Esses estão convocados a fazerem a sua parte em modificar essa realidade, porque é triste, né? Quando o homem não respeita a mulher, as coisas desandam. É verdade. E bem falado por você. Me diga uma coisa. Vamos ver mais um poema do livro? Vamos, Vamos ver mais um poema. bem aleatoriamente, viu? É bom. Um poeta amigo meu, só dando um adendo, para não interferir, que dizia que um livro de poesia, você tem que abrir arbitrariamente, aleatoriamente, e colocar o dedo. Tem que ter poesia ali, né? Naquela palavra, inclusive, falando a parte. Se não tiver, caldo de coco, vai ter caldo de coco. E aí, vamos fazer também isso aí. Pronto, se eu for tocar aqui com o dedo uma palavra, e eu abri aleatoriamente, mas na mesma página, quer dizer, na página seguinte é o verso que eu tinha lido antes. Seria a palavra homem. Vamos? A primeira palavra que eu vejo aqui, homem. Olha aí. Que É, quântico. o poema se chama Lamento. Eu choro pelo homem que nem sabe que pode escrever seu próprio nome. Choro pela criança que sem caminho vaga perdida, na ilusão da cola sem escola. Choro pela mulher abandonada, pelo lar despedaçado, pelo jovem que pedra sobre pedra vai morrendo devagar, devagar. Olha só. E cada um percebe ou recebe, né, o poema, né, como ele é atingido, né? Quando você falou aí agora, eu choro pela criança de 6 anos, né? Eu me lembrava do Leonardo, que tem 6 anos, tem 6 anos agora. Né? E aí você vai, como você bem falou, né? Não é só a oralidade, mas é como ele foi está disposto na página, como ele saiu do dicionário, né, e tomou conta, né, da página em branco. Isso é muito legal. Porque um poeta, ele fez uma ruptura, que já está vindo tradição também, rompeu uma tradição, e não fazer ou não falar coisas representativas e políticas, né? Os poetas, até o modernismo,
Até o simbolismo, né? Baudelaire, de academia, e esperar uma posição bem interessante. E a poesia nunca mais se tomará ação, mas estará à frente dela, porque ali ele decreta a morte da musa. Você tem que esperar uma musa, musa não tem essa mulher, não. Qualquer tema para poder escrever um poema. Não, a poesia caminha. A história que para aqui, ó. Nós estamos construindo história. A poesia talvez esteja voltando um pouco e nos aguardando. Então, é bastante significativo isso aí. E você, como é que se relaciona com esses cânones da ruptura que, ao meu ver, digamos, o Galé publicou lá no seu livro Flores do Mal em 1854, ano que Rambo nasceu. Mallarmé publicou o Camponês em 1892, aí Rambo publicou o Futurismo, Vanguarda. Como é que você se relaciona com eles? Você procura saber, claro, que eles identificam, mas procura fazer outro tipo de construção que seja sua. E, claro, essa autofagia que os modernistas brasileiros apregoam com a realidade da aldeia, da nossa aldeia. Como é que você percebe isso? Veja bem, eu tinha pensado, antes de começar a nossa conversa, sobre, porque eu venho pensando muito falar sobre essa questão do espaço da mulher na literatura, né? Isso é uma construção que ela vem, pouco a pouco, ela vem elaborando várias rupturas, né? E rupturas difíceis. Porque quando a gente vê, eu li Luzilá Gonçalves Ferreira, foi minha professora no curso de letras. E, aliás, eu tive professores fantásticos. Mas, assim, conheço Luzilá, professora Luzilá, autora, mas e a vida de Luzilá em casa, né? A vida de Luzilá, dona de casa, mãe, é um aspecto que ninguém conhece, poucas pessoas conhecem, né? E tudo isso trazem enormes barreiras, enormes dificuldades que precisam ser rompidas, né? Aí, quando chega na ruptura literária, a mulher já tem passado por várias rupturas da vida mesmo, não é? Para poder fazer as suas escolhas conscientemente ou inconscientemente, né? Trazendo essas rupturas. Aí, voltando para a questão da ruptura literária em si, trazendo a mulher, eu pensava sobre o cancioneiro português da Idade Média, né? Lá nas cantigas de amor, cantigas de amigo, ali via-se, né, o leitor ali contemplava um autor feminino, às vezes, né, um eu lírico feminino, que parecia ser uma mulher chorando dores de amores, mas que muitas vezes era um homem que estava ali por trás escrevendo, fazendo às vezes de uma mulher. Ou então se encontravam também o contrário, né? É, trabalhos que tinham uma autoria masculina declarada, mas que, na verdade, foram produzidos por mulheres, que não podiam aparecer, que não podiam assumir aquela autoria, e ali assinava um homem, né? Então, historicamente, a literatura ela traz uma ruptura gigante, né? Para que as mulheres possam assinar seus textos, assinar seus livros, né? Aparecer diante de uma feira literária, fazendo o lançamento do seu livro, ou seja, entregando à sociedade o produto daquilo que ela produziu através da escrita, né? Muitas delas fazendo um nome como autoras. Hoje se tem na Academia Brasileira de Letras um número significativo de mulheres, né, que tradicionalmente era apenas de homens. Então, vale destacar essa questão, sabe? Da ruptura histórica.
mais do que da ruptura literária, porque quando aparece lá na literatura aquela quebra, em se tratando de autoras mulheres, é porque já houve uma quebra enorme, né, gigante, histórica e individual, né, para que ali chegasse. Você falando assim, me lembrei que eu estava lendo um artigo esse dia, e a primeira poesia que tem registro escrita remonta a 4 mil anos atrás, na Mesopotâmia, que era uma mulher que escrevia, né? Uma mulher. Aí você vai perpassando, aí você encontra já um grande público. Tem uma poeta grega também, que eu agora não lembro. Mas tem Emily Dickinson, Jordana Hispânica, Cora Coralina, né? E outras tantas mulheres, mas eu não vejo, sabe? Eu acho que a mulher ela é muito ainda feminina, né? Só que o feminino é muito ainda mascarado, não sei por quê. Porque eu vejo muitas mulheres escrevendo, mas poucas indo à frente, sendo apreciadas, agraciadas, de uma forma como os homens são. Isso é um contexto histórico mesmo, né? Como você bem falou. As mulheres não às vezes, escrevem como homens. Hoje tem homens escrevendo como mulher assumidamente, tipo Chico Buarque de Holanda, né? Tem um eu feminino e a gente não sendo mulher. E aí fica bem uma vez em entrevista que me dá muito preocupado. Perguntaram se ele era homossexual. Não fica preocupado, não. Porque ele escreveu para teatro, né? Várias peças. E tinha que escrever como mulher, aquela mulher e tal. Mas você acha também que é isso mesmo? É esse massacre social, de uma atitude patriarcal, né? Que inibe, ainda hoje inibe muito as mulheres de estarem produzindo mais coisas, porque a gente sabe que tem muita mulher por aí que deixa os outros lá para trás. Lá para trás. Eu acho que as mulheres produzem muito, elas escrevem muito, mas elas encontram barreiras enormes para, assim, eu não vou dizer barreiras, porque uma mulher não consegue publicar um livro, não é isso. São barreiras impostas no seu dia a dia, né, no cotidiano da mulher. Barreiras físicas, barreiras psíquicas, barreiras emocionais, né? Então, quando eu vejo uma amiga dizer eu vou lançar um livro agora na Bienal, eu fico felicíssima, porque eu tenho amigas que estudaram comigo no curso de letras, que escrevem maravilhosamente, né? Eu tenho uma amiga que escreve crônicas todo dia e publica somente nos grupos de WhatsApp dela. E todo mundo fica perguntando, quando é que você vai publicar? Não, porque a gente tende a se auto-sabotar, sabe? A mulher, ela tem tantas dificuldades diante dela, tantas barreiras, que as coisas vão ficando para depois, vão ficando para depois, né? Mas existe muita produção de mulheres. O que falta é se tornar conhecida, né? Ser publicizada. Quanto aos homens que têm a sensibilidade de escrever como se mulheres fossem, né? E aí eu destaco, como você já destacou, o Chico Buarque, que eu admiro bastante. Chico, nos textos em que ele é ali o narrador, personagem como mulher, ele consegue chegar muito perto mesmo do sentimento de uma mulher, né? De como a mulher se veria, ou estaria, ou lidaria com aquela situação, né? Com aquelas situações do dia a dia que ele coloca ali. Mas Chico não foi o primeiro, né? Chico não foi o primeiro. Isso vem desde a antiguidade dos autores clássicos, que muitos assinavam, não é o caso de Chico, né? Mas muitos assinavam textos de mulheres
ou muitos escreviam como se fossem mulheres escrevendo, né? Chegando aqui bem perto, né, no nosso Chico Buarque, eu não tenho nem muita coisa para dizer, porque realmente ele consegue sensibilizar as mulheres, porque ele consegue penetrar na alma das mulheres, né? Ele Diversas. fala, ele fala de um lugar feminino que ele assume ali, naquele autor, personagem dele, de maneira excelente, né? Tanto nas emoções quanto no lugar de fala, na forma de ver a vida. Muito bom. Bom, Não tem gente, nada a ver com... Santana estará conosco na plataforma de lançamentos com o seu livro sendo lançado, Do Amar e Outros Versos, no dia 10 de outubro, é uma terça-feira, às 15 horas. O Recife, Pernambuco, o Nordeste e o Brasil todo param um pouco e vem ver a nossa final, né? Que é uma das maiores do país. E vocês poderão encontrar lá, bater um papo, até mais alongado depois, tomar um café, né? Enfim, é um papo muito legal. Eu fui guia e a sua amiga de Florida, pelo menos 10 anos, eu tenho que tomar, sei lá. Eu não vou dizer idade, não, sei lá, cabelo branco, e mulher não gosta de idade, mas enfim. Ô, dona Alice, vamos ver mais um poema, vamos ler poema. Eu Tá. quero spoiler muito profundo, mas que as pessoas tenham ideia do que estarão comprando, adquirindo lá, né, com você, né, para colocar na biblioteca, antes de colocar na biblioteca, usufruir da leitura, né? Passar a visão nas páginas, como bem falou o senhor Alice, que é preciso uma visão, não só ouvir e nem só declamar, mas a visão passeia, né? Agora a visão passeia no poema dela. Hoje, vamos lá, Dora Alice. Vamos lá. Eu vou trazer aqui Folia. Ó linda tarde de carnaval, sensualidade em cada canto, tambores do maracatu na São Pernambuco, num baque batuque virado, marcando o compasso do batuque rasgado deste coração pernambuco-africano. Cada toque acende um desejo, no beco, no baque, vontade de te levar pelo braço, te beijar pelos becos da nossa querida Olinda. Caramba, que saudade de Olinda. Que saudade de Olinda. Dona Alice, me diga uma coisa, e eu quero que você seja bem sincera. O que é esse incompetente entrevistador não lhe perguntou que você gostaria que eu tivesse feito a pergunta a você? Eu fiz a pergunta que eu não fiz, e depois desagradecido da sua resposta. Pode repetir a pergunta? Então vamos lá. Eu quero saber, da sua ótica, qual a pergunta que esse incompetente entrevistador não fez a você. Quero que você a faça a si mesmo e quero que você responda, porque esse entrevistador é meio bicho. Olha, uma pergunta que eu gostaria de responder, é um tema que eu gostaria de abordar, né, aqui, que talvez assim nesse livro ele esteja presente, mas não como eu gostaria de trazer, como eu tenho, né, intenção e tenho projeto de trazer assim explicitamente. É a questão da posição do lugar, né, da mulher negra na sociedade atual, no século XXI, né? Esse é um tema que eu gostaria não só de falar um pouquinho aqui, né, mas de trazer numa futura obra, no futuro livro também de poemas, que eu, inclusive, já tenho alguns poemas colecionados para isso,
Bom, então eu diria o quê, Rogério? Eu diria que depois de todas esse passeio que a gente fez, não é, pela realidade da mulher historicamente, de todas as barreiras que a mulher enfrenta para poder conseguir, na literatura, né, mostrar os seus trabalhos e ir atrás de algum reconhecimento, tudo isso se torna ainda mais grave, né, ainda mais difícil quando a mulher ela é preta ou parda, né? Na nossa sociedade existe arraigado um preconceito velado, né, às vezes até explícito, que faz com que a vida dessas mulheres seja ainda mais difícil, né? A vida de uma maneira geral, e a literatura ela traz ainda muito pouco dessa situação, dessa condição, esse grito que precisa ser lançado, né, para o mundo, para o universo. Eu acho que precisamos de mais trabalhos que tragam, né, à vista da sociedade essa posição, né, de mulheres que lutam todo dia para terem o seu lugar como mulher reconhecido e ainda mais, né, lutam todo dia para serem vistas como mulheres negras, né, que são em busca de um lugar na sociedade. Eu não diria um lugar de destaque, não, sabe? Do lugar que lhe cabe, do lugar que lhe cabe, que muitas vezes é negado. Porque são pessoas invisibilizadas na sociedade. Satisfeita com a pergunta que eu não fiz? Satisfeita. Não sei se você teria feito, mas não por incompetência, de jeito nenhum. É competente, porque eu não sou mulher, né? Eu É, não estou hierarquizando, não. É porque a gente, enquanto gênero, é meio complicado essa passagem de um gênero para outro, em todos os sentidos, eu acho. Então, a gente realmente tem um lugar de fala, né? Eu não tenho esse lugar de fala de ser mulher. Então, eu não posso, eu nunca menti assim, defendendo a posição ideológica, no sentido de conhecer a fundo o que me fere se eu fosse uma mulher. Defendo uma igualdade de gênero, óbvio, que não defendeu o idiota completo, defende a liberdade da mulher, mas tem que ser livre e fazer o que ela quer. E dizer não, e dar a mão e sair com um companheiro junto. Se ela optar por sair com uma companheira, é a vida dela, ninguém tem que se meter, enfim. Mas eu acho que eu não saberia fazer essa pergunta, porque eu também a fez. Mas muito agradecedor, eu acho. Mas, Doralice, nós estamos chegando ao final de nossa entrevista e eu queria que você lesse um poema para a gente. Quero poema, 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 poema. eu vou ler Presente dos Deuses Tupis. Se o mameluco entende o que a sua cafusa quer, o universo que inspira, suspira e conspira a seu favor, porque é festa em Aruanda e um coro de tupinambás se faz ouvir. Ressoa na alma indígena, presente no presente dos deuses tupis, que as duas almas escolheram, plantaram, colheram do chão do bem-querer. Se o mameluco já sabe o que a sua cafusa quer, os planetas se alinham enquanto os corpos se aninham e se revestem da luz desses deuses tupis que vencem as guerras, protegem as matas e semeiam a terra, com flechas de flores e luzes lançadas ao chão. Cupidos de penas lançam suas setas aos escolhidos do coração. Mais um. Mais um, Quer?
Eu tenho que procurar, porque tem alguns que não dá assim para recitar, para ler, tem que se usar o visual, a visão, sabe? A sensação é visual. Eu gosto muito. Bom, não vou perder tempo. Pronto. Gosto muito desse aqui, ele é bem visual. Olhando o mar. Cada raio de luz que emana da lua reflete no mar gotas de prata, que reluzem, enfeitam as águas. Parecem lágrimas caídas do céu, da dor que em meu peito teima em ficar. Não consigo fugir, me libertar dos resíduos da tua estada em meu mundo. Presença forte, porém distante, como as luzes de boa viagem que vejo cá e candeias. Ah, que maravilha, muito bom. Você realmente é uma poeta, ou poetisa, não sei como você prefere ser chamada. Eu posso chamar de poeta. Eu preconizo uma coisa. Quando as mulheres quiserem ser poetas, elas estarão à frente. Né? Poeta não tem sexo. Poeta é poeta. Enfim. E eu fico assim, porque você canta a cidade, né? Canta a cidade, mas tem aquele apego, a apelação, as construções, é um olhar que vai, por exemplo, como o Miguel fazia, dele, dentro do ônibus, olhando pela janela do ônibus, né? Vindo de idoso até subir. E você, de fazer essa viagem de carro, não sei, de Uber, também você passa pela cidade, mas não se apega às pontes de luz, que é um clichê que eu já abandonei há muito tempo da minha cidade. Na verdade, assim, meu poema ele não se atém ao exterior. É como o meu último livro que eu lancei, na qual, ao meu trabalho, eu sou editor, através de uma viagem interior, que só fiz uma vez que eu estou entre Olinda e Recife, porque eu estou vivo ainda. Eu estou entre Olinda e Recife. Mas é uma viagem extra, no sentido de ter, não um desabafo, mas um conhecimento. E eu fico muito feliz de ter entrevistado você, de ter revisto você. Está ótimo. Então, a gente vai também se encontrar presencialmente lá na final, né? Dia 10 de outubro, às 15 horas, da plataforma. E você deve ver outros dias também, para ver os amigos, rever, tomar um café, enfim, tudo mais. Filha, foi ótimo estar contigo. E aqui quem tem a palavra, sempre a última palavra, é do entrevistado. Deixo você à vontade para nos falar o que você tem a dizer ainda, o que você queira dizer sempre, e já agradecendo a audiência, a assistência do público que nos assiste, eu vou lhe dando meu abraço e até uma próxima. Doralice Santana convida. Rogério, muito obrigada, né, por esse momento. Foi maravilhoso, né, poder conversar com você, poder colocar essas ideias, né, à disposição das pessoas que vão assistir o vídeo e aproveitar para fazer aquele convite não somente para o lançamento do meu livro, mas para a Bienal como um todo, né? Nós estamos passando por um momento histórico em que a tecnologia ela tem tomado conta, não é, das nossas ocupações. Isso é muito bom, mas
a tendência, principalmente dos jovens, dos adolescentes, é entrarem ali no mundo da internet, né, nos seus smartphones, que quase todo mundo hoje em dia, não é? Pouquíssimas pessoas. Eu fico até feliz, porque eu trabalho na biblioteca da escola, quando alguns alunos dizem, professor, eu vou levar uns livros esse fim de semana, aí eu digo, você vai conseguir ler tudo? Vou, porque eu não gosto muito de ficar no celular, não. Eu fico muito feliz com isso, porque a maioria dos adolescentes, eles preferem gastar o seu tempo jogando ali no celular, esquecem que existem outras formas de entretenimento, né? Então, vão à Bienal, levem a família, levem seus filhos, levem as crianças, levem os adolescentes, os idosos, né? E vivam um momento de imersão na literatura, né? Um momento de imersão no mundo dos livros, para que não se perca esse prazer da leitura, esse prazer de manusear um livro, né? De sentir, né, da sensação tátil também da capa do livro, né? Da visualização dos textos, da construção das figuras de linguagem, das imagens que só se percebe a partir da visão, né? E, assim, curtam também os e-books, curtam toda a gama de entretenimento literário que existe hoje, né, em diferentes formatos, em diferentes suportes, mas vão à Bienal e vivam o prazer dessa imersão na literatura e no mundo dos livros, que é um mundo particularmente fantástico. Muito obrigado pela entrevista,